Boa noite. O gás está fraquinho, bora botar um pouquinho mais de energia. Boa noite. Pronto, é só vocês estão aqui com vontade, com, um desejo claro, consciente, de quê? De se ajudar. Ninguém pode auxiliar o outro quando o outro não quer. Porque para receber o auxílio é preciso a humildade de abrir o coração para aceitar aquilo que se dispõe. Vamos lá, apaga um pouquinho daqui. Olha só, hoje o tema que me deram foi tudo novo. Deixa eu ver o que está ali. Essas imagens são de um site de imagens free, imagens sem cobrança de direitos, né? Então podem ser veiculadas via internet. E para falar de tudo novo, eu trago essa imagem de duas mãos unidas com uma vela, a luz ali entre elas, né? Veja só. Temos um elemento fantástico, fantástico, que é chamado véu do esquecimento. Aonde é que ele se coloca? Se coloca no seguinte, para que nós possamos entrar em contato. Eu vou falar do véu do esquecimento, amarrem isso aí e aguardem um pouquinho. Eu hoje ouvi uma colocação muito interessante. Quantas vezes nós, com alguém, já dissemos, eu te amo, eu amo você. E veja, quando nós dizemos isso, aquele momento é o ápice de tudo. Quando as coisas degringolam, nós fazemos uma coisa fantástica. Colocamos o véu do esquecimento sobre o que nós chamamos de amor. Ou seja, quando a coisa degringola, nós destituímos todo o valor que demos quando ali estávamos vivendo como algo que valeu a pena. Então, quando pergunta aquela coisa, aquela praga, aquilo isso, aquilo, quer dizer, ou seja, a gente soterra. Porque nós vivemos ainda na ideia de que é ou bem ou mal. Não conseguimos nos olhar para o espelho e ver naquela imagem ali refletida os aspectos que nos constituem. Que de uma maneira simplória podemos enquadrar entre bem e mal, entre duas polaridades. E ali nós colocamos. E veja, esse véu do esquecimento, ele que eu vou falar então, dando continuidade agora, quando nós falamos das vidas anteriores, né? Agora mesmo, às vezes, entra naquela onda de terapia de vidas passadas. Todo mundo quer saber quem foi na vida passada, mas ninguém quer lembrar que foi um gari, foi empregada doméstica, foi a escrava. Não, queremos ser alguma outra coisa. E alguns reclamam, olha, se eu lembrasse do que eu já fui, era muito mais simples. E aí nós reclamamos do tal do véu do esquecimento. Mas da mesma maneira que nessa hora reclamamos, quando vivemos os nossos amores, que aí depois degringolam, nós usamos esse véu do esquecimento para dizer que aquilo não existiu. Entenda essa criatura. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Aqueles que estão lhe acompanhando, certo? Uma oração tranquila. Galera, esqueça de mim e vá embora. Mais uma vez, o véu do esquecimento que nós queremos que se coloque sobre tal. Quando eu digo véu do esquecimento, que a gente vem procurar a pílula mágica. Ou seja, para estarmos aqui, entendemos a ideia de que as interações que se fazem entre seres vivos não são apenas entre seres corpóreos. São relações entre espíritos. E é essa relação entre espíritos, que eu estou agora colocando na subcategoria de seres vivos, que seria seres humanos, né? Então, eles podem estar encarnados, que são seres corpóreos, com que nós estamos aqui compartilhando essa trajetória, e seres desencarnados. Que diz a galera que a proporção é mais ou menos 6:1. Para cada um encarnado, tem 6 desencarnados na erraticidade. Então, veja, tem muito mais gente do lado de lá que do lado de cá.
E aí, lógico, às vezes ainda, falando desse véu que encobre tudo, nós vamos usar aquele velho cruz credo, afasta de mim. Ou seja, como se fosse possível apagar algo que é vida. O que é vida não se apaga. O que é vida é indelével, está em você. E nós vamos vivendo nessa ideia desse manto. E veja, quando se fala, então vamos recomeçar. A gente quer recomeçar colocando o véu do esquecimento em tudo que passou. E na realidade, o que é que a vida nos oferece? A vida nos oferece a oportunidade de lidar frente a frente com nossas limitações. Tudo aquilo que a vida coloca à sua frente e você leva de letra, não representava uma limitação para você. Não era um desafio. E a vida se constitui vida a partir dos desafios. Na nossa trajetória evolutiva enquanto estrutura física orgânica, nós chegamos aonde estamos por múltiplos desafios, que foram criando seleções naturais, e que dentro dessa seleção natural chegou a condição corpórea que nós temos hoje. Mas veja que, ao falar de desafios, que então é o que acontece, e quando estamos sob a égide, sob a ação de algo que nos faz sofrer, chorar, se incomodar, a primeira questão é acabar com a dor. Que a dor suma, que aquilo não tivesse acontecido. E se a gente diz, ou então é o seguinte, eu queria começar tudo de novo. Se era o parceiro, manda ele embora, e agora vai ser outro parceiro. Se era o filho, vá para a Conchichina, e vamos agora viver sem ele ou com outro candidato. Se era o vizinho, tudo a mesma coisa. Nós só esquecemos de uma coisa, que se a vida, ela se estrutura a partir da convivência, e a convivência não se faz com um, só se faz na relação com o outro, significa que tudo que nós vemos de algo descrito no outro, tem um componente em mim, nem que seja o componente de enxergar aquilo daquela forma, daquele jeito. Porque quando eu interajo, que eu vou ler algo, isso está transcrevendo a minha construção interior, que é a lente sob a qual eu estou vendo a vida. Então, a ideia, quando a gente fala que bota tudo para trás e começar de novo, é algo que precisaria estar um pouco mais amarrado com o que está ali na porta. É impossível voltar atrás e fazer um novo começo. Mas é possível começar agora e fazer um novo fim, ir em frente. Só que não é possível voltar atrás e fazer um novo começo, porque o que já aconteceu, já aconteceu. Tranquilo. É possível começar agora e fazer um novo fim? É, mas lembre-se que tudo que já foi, está onde? Aí com você. Negar não adianta. Agora você pode ressignificar. Essa é que é a ideia que eu vou buscar trabalhar um pouco aqui, porque às vezes nós não conseguimos. Nós dizemos que vamos começar de novo, mas nós estamos presos ao que ficou lá atrás. Como se eu quisesse voltar e fazer diferente. Não dá para fazer porque não é mais a mesma pessoa. Então, se nós namoramos, quando nós tínhamos lá uns 18 anos, estava tudo em cima, tudo durinho, e aí agora, depois de 40 anos, a gente se vê de novo, vamos namorar de novo, não é a mesma pessoa. Algumas coisas caíram, outras foram infiltradas aí com botox, silicone, algumas coisas a mais, mas foi bombado mas não somos mais a mesma pessoa. Porque cada coisa que a gente vive vai se acrescentando, vai mudando esse caldo que somos nós. Então, o que é que eu estou querendo trazer? É que, veja, nós precisamos nos desatar do passado enquanto correntes. Nós precisamos utilizar o passado como adubo. Porque às vezes a gente diz assim, eu quero começar tudo novo, eu quero de agora para frente fazer tudo diferente, e dizemos, e aquilo que passou, nós vamos dar vários adjetivos, que eu não vou poder descrevê-los agora, para falar de coisas que não prestam. E aí eu vou utilizar um dos, quando vamos falar de detritos, né? Fezes. Detrito. Horrendo, mal cheiroso. Só que, quando trabalhado, ele pode servir o quê? Servir de adubo e
ser possível nutrir o novo nascimento. Então, vamos ver que é assim que as coisas acontecem. O corpo físico morre, degrada, tão putrefeito quanto o que eu citei. A partir daí, ele retorna a um estado que pode funcionar como adubo, a possibilidade de novo ciclo da vida ali se fazer. Mas nós não aprendemos isso. Nós não aprendemos a digerir aquilo que estamos vivenciando. Então, para mim, a ideia de tudo novo, ela perpassa por nós aprendermos a digerir. A primeira coisa que eu queria trazer é essa representação. Ou seja, quem somos nós? Nós somos uma estrutura, pelo menos assim de maneira genérica, tríplice. Nós temos corpo físico, essa coisinha fofinha, que você acha que não vai ficar pior, mas vai, porque vai envelhecer, vai, certo? Nós temos o que somos, espírito, só que esse espírito não nos aparece puramente como é. Então, todo espírito, quando dizemos que vimos, que interagimos, estamos falando da terceira estrutura que se chama perispírito. Tem algum encosto nesse negócio, bota numa sequência e faz outra. Ou seja, que chamamos de perispírito. É esse corpo semimaterial que é o corpo de interação entre nós, certo? E os espíritos desencarnados. Porque eles não têm um corpo físico, é a partir daí que são identificados. Então, quando você vê ou percebe esta criaturazinha de Deus que está ao seu lado, e lhe causando algo que por isso você está aqui numa reunião de desobsessão, você vai percebê-la a partir dentro desse construto. Quando eu coloco um aspecto tríplice, é porque este corpo morre. Há o espírito, e isso que nós vamos caracterizar como mente, ele é o quê? É um dos órgãos do perispírito. Então, vamos poder perceber que há um eu, o espírito, e o outro eu é o personagem vivido. E para isso ficar claro, que então esse perispírito, que é o nosso elemento de interação, e aí, como ele funciona, porque quando eu falar em espírito, eu vou estar me referindo a esse elemento, com uma estrutura cheia de linhas de energias, que são essas linhas que se encontram, vão formar os chakras, os maiores, os menores, mas esse elemento que vai me trazer a proposição para nós entendermos por que é que eu estou trazendo isso nesse título de hoje, que é Tudo Novo. A importância de entender isso, é que quando nós vamos ver uma comunicação mediúnica, a gente vai dizer que o médium, aquela criatura ali sentada, ele, ali do lado de cá, o desencarnado, ele incorpora o desencarnado. Então, a primeira coisa, para que nós possamos começar de novo, e não sejamos mobilizados a entrar pelaquela porta e ficar igual a papagaio de pirata, repetindo o que viu aqui, certo? Vai estudar. Ouça o que você escutou aqui como estímulo, mas vai estudar. Não fique feito papagaio de pirata. Por quê? Porque é quando você vai estudar, botar sua massa cinzenta em funcionamento, que você começa a ir construindo o seu senso crítico, e o que lhe dirige é o seu senso crítico. Então você vai estar aprimorando, expandindo. Então é necessário isso. Porque não há uma incorporação. Porque para cada corpo, basicamente, ele ganha vida a partir do espírito que com ele se ligou durante aí a sua gestação. Então, como é que acontece? Se o espírito não incorpora no outro, o que é que ocorre? Simplesmente, vamos ver que o espírito desencarnado, mas eu também coloquei ali encarnado, e eu vou justificar por quê, emana suas ondas mentais ao perispírito do médium, e é esse perispírito que, faz as ações no corpo. Para nós entendermos isso de maneira mais simples, vamos ver quando nós temos um amigo querendo ir para uma festa, fazer alguma coisa, que começa a fazer o quê? Quando ele quer que a gente vá, começa a nos influenciar. Como estamos encarnados, é usando a palavra. Mas você já esteve com pessoas que você pode perceber duas coisas. Uma é, rapaz, quando eu estou com fulano, uma energia pesada, parece que o negócio me envolve assim. Ou ao contrário, quando eu estou com ciclano, é uma energia tão tranquila. Na realidade, é essa atmosfera fluídica que está relacionada
ações, atitudes, pensamentos, ideias que permeiam o espírito nessa jornada, que dão esse campo vibratório, que você vai perceber de uma forma ou de outra. Então, essa interação, ela ocorre, quer seja no desencarnado, quer seja no encarnado. E existe um outro contexto, que é quando Dona Maria dorme, o espírito dela faz o quê? Se liberta, sai do corpo. Então, às vezes, Dona Maria era beata de igreja, ou beata de centro espírita, ou de qualquer outra religião. E na hora que sai do corpo, vai o quê? Para a gandaia. Porque no corpo todo mundo vê, e ela é toda podada, ou ele é todo podado. Mas lá dentro, não faz às custas de muito esforço, porque o desejo que tem é de fazer. Tanto que quando vê os outros fazendo, a primeira coisa que vai fazer é apontar, falar mal do outro pelos erros que teve, em vez de entender que se de fato eu já estou além daquilo, estar além daquilo é ter passado por aquilo. Quando nós dizemos que Jesus nos entende, Jesus nos olha com um olhar certo caridoso, não estamos falando de um Jesus Deus, que é uma outra distorção de colocá-lo como Deus. Não. Jesus é um espírito que evoluiu assim como nós. Por isso ele nos chama de irmãos. E por isso ele nos olha com tanta mansuetude. Porque ele sabe o que nós passamos. Sabe a nossa trajetória. Então, quem está um pouco além, não olha para ninguém com desdém. Se olha com desdém, é porque ainda não aprendeu a olhar para si mesmo, dentro daqueles conteúdos. Então, está muito mais amarrado do que liberto. E aí, isso que eu estou trazendo como relação é para nós entendermos que o quê? Essa representação central, que é o perispírito do encarnado, é aí que vamos estar nos relacionando. E por que eu coloquei para dizer que é ela? Porque nós passamos um momento no corpo físico, interagindo, e quando esse corpo físico descansa, porque o espírito não descansa, não dorme, ele faz o quê? Vai fazer suas andanças. E a grande pergunta, por que é que esses espíritos estão aí perturbando vocês? Porque também, quando estava encarnado, eram espíritos perturbados. Quando saíam do corpo, estavam a cobrar de alguém por algo, por alguma coisa. E, às vezes, no corpo também. Então, a ideia é que nós vamos nos agregar enquanto espírito de acordo com o nosso padrão vibratório. Que o padrão vibratório são esses aspectos que eu estava aqui descrevendo. Atitudes, pensamentos, ideias, as coisas que como ele imobilizam, formam essa psicosfera para com você, que atrai uns e repele outros. Então, esse é o elemento. Então, quando eu estou aqui para uma reunião de desobsessão, eu preciso entender uma coisa, que aquele que me aflige o faz por ignorância. Porque quando ele desperta, ele entende que isso é um atraso para ele também. Porque a vida continua e ele está perdendo tempo. Mas agora fazendo um retorno à vida física, e a gente fica entendendo, querendo que ele se mande, vá embora. Nós precisamos entender que tudo novo é o seguinte, comece agora a mostrar que esta criatura que está aí é um tudo novo, é algo diferente. Você agregou outros valores. Você não está repetindo as mesmas coisas, e aí não precisa regressão para vidas passadas. Olhe você ontem, anteontem, ano passado. Olhe nos momentos de crise. Crise para você que foi difícil. Olhe nos momentos que você foi desafiado e veja como você se comportou lá e como você se comporta agora. E olhando para isso, trace para você perspectivas, diretrizes de autossuperação. Olhe para você e busque perceber o quanto as suas ações, ou o contrário, omissões, levou a prejuízos, tanto para você como a comuna em que você vive, outros. E aí você vai começar a compreender que aquele que lhe persegue é porque ele só consegue enxergar isso, os danos causados. E como vivemos ainda naquela coisa de crime, para todo crime tem um culpado, para todo culpado um castigo, certo? Então, houve um crime que o afligiu, o culpado é você, e ele está ali para querer lhe castigar. Ele não entende que, na realidade, a única pessoa que ele está castigando é ele mesmo. Porque ele só consegue estar conectado a você quando você se mantém no mesmo padrão vibratório dele. Vibrando da mesma forma.
Não aprendeu a perdoar, que não é mágica, é um processo. Quando eu disse que para receber a cura, né, a harmonização, o equilíbrio, tem que abrir o coração, porque uma das etapas é o que está lá no núcleo do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É se colocar no processo da construção do perdão. Quando assim o fazemos, estamos fazendo o quê? Emanando uma psicosfera diferenciada que também contamina o nosso amiguinho ou amiguinha que está aí do lado. E ou ele vai se contaminando e vai também se transformando, ou ele começa a perceber que ali não tem lugar para ele. Então, essa imagem é porque precisamos centrar nisso para entender que a proposta da vida é isso. Tudo novo. Ou seja, pare, repense a sua vida. Veja o que é que está lhe acometendo, lhe incomodando, que você precisa refazer, mudar. O que é que você precisa? Tendo colocado isso, faça o seguinte. Olhe para trás, buscando aprender com o que passou. Aprender não é se cristalizar. Porque se você se cristaliza, não é tudo novo. É tudo tal qual era antes. Então diz assim, ó, eu já tenho 40 anos de espiritismo. Sim. E você não se refaz a cada dia? Não, mas Kardec fez a obra há 150 anos. Aquela obra se recontextualiza cada vez que vamos evoluindo e olhando para aquilo com um olhar mais desperto. Faça o mesmo com você. Não se cristalize, reveja os valores. Ah, mas eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Não vai. Olhe direitinho no espelho que não é isso que aconteceu. E não vai. Então, vamos fazer isso. Imaginar que todas as nossas ações, tudo aquilo que nós nos envolvemos, são elementos que ficam registrados nessa estrutura chamada perispírito. Então, não há nenhum senhor de barba branca com aquele martelinho da mesa da justiça para nos julgar e nos sentenciar. Quem é que nos julga e nos sentencia? Nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque tudo isso fica registrado lá. Então, vamos nos entender agora como iguais. Iguais não, semelhantes, né? Que nós aqui estamos encarnados e aquele que se vincula a nós são pessoas como nós, presas ainda em processos que ela precisa despertar para poder começar de novo. E aí é que eu trago esse poema de Jimenez. Eu não sou eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado e esbravejando, que segue sereno quando estou aflito sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu, sou alguém que caminha ao meu lado. Sou uma possibilidade de amor pleno, sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida. Lindo poema. E nos convida a fazer esse exercício de separarmos espírito, separarmos não, né? Podemos olhar com as duas lentes, espírito e personagem. E nós, quando começamos a olhar, vamos aprender a destituir duas coisas. Uma coisa é o ato, o fato, e outra coisa é o espírito, a pessoa ali envolvida. Porque, por exemplo, um fato ocorrido, ele pode ser hediondo hoje, vai continuar hediondo lá para frente. Só que quem praticou não está congelado no tempo. A vida vai passando, ele vai fazendo o quê? Se transformando. Cada um na sua velocidade. Então vamos entender que as atitudes do outro estavam atreladas ao grau de ignorância no qual ele se encontrava. Assim como as minhas atitudes, da mesma forma, estavam atreladas nos graus de ignorância em que eu me encontrava. Porque esse não sou eu. Eu não sou eu, sou alguém que caminha comigo, que estará de pé quando eu estiver morrendo, que segue sereno quando eu estou aflito, sofrendo, para nós entendermos. Alguns de vocês, com certeza, já conversou com você mesmo psiquicamente, né? Para você pisou na bola hoje, não precisava fazer tudo isso. Poxa, você perdeu aquela oportunidade. Poxa, aquilo foi demais. Está vendo que você separa, como se você pudesse conversar com você mesmo.
Só que eu estou pedindo que a história de tudo novo é você se dê a oportunidade de exercitar isso no nível mais profundo. Entenda com que eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida, é que eu, Espírito, vou me cumprindo a cada encarnação que eu vivo. Cada encarnação. Mulheres, é muito tranquilo dar um exemplo com isso. Teve 3 filhos, pariu os 3, veio da mesma barriga. Cada um é uma experiência completamente diferente. A pessoa é diferente, a gestação é diferente e a forma dela interagir é diferente. Ou seja, ela é uma pessoa que se cumpre em cada relação estabelecida. Então, isso que é o não cumprido. Eu sou uma possibilidade, sou uma promessa, sou uma abertura do ser para a plenitude. Pronto. Mas no passado, eu abortei, eu matei, eu roubei, eu invejei, tá? E daí? Não é tudo novo? Seja mais misericordioso para com você. Tudo novo. Você só precisa olhar para você e perguntar, você faria de novo? Faria. Nas circunstâncias atuais, por que dizer que ia para o passado e não fazia de novo? O passado a gente não vai. A vida começa aqui e agora, a cada momento. Então a pergunta é, hoje eu faria? Talvez sim, talvez não, numa circunstância sim, na outra não. E perceba nisso, compare com o que era antes. Para que você perceba essa dissociação que eu estou criando aqui, hipotética, que ela não é real, é de que é a partir dessas experiências do eu menor, vivido a cada encarnação, a cada circunstância da vida, que você, enquanto espírito, vai integrando o aprendizado vivido através daqueles eus. Que foi mulher na encarnação, foi homem no outro, foi travesti no outro, foi o que foi. Porque cada uma vamos aí vivendo algo diferente. Então, veja só, se o personagem passa, vamos entender que tudo passa. E aí agora a pergunta não é por que comigo? A pergunta é para quê? E a pergunta do para quê, ela não é complicada não, vamos lá, lidando com essa situação na minha vida, imagine a de vocês. Qual é o meu desafio? Esse é o para quê. O para quê é você enfrentar o desafio que o contexto de vida em que você está lhe convida. O desafio que você enfrenta se transformando. Não é sucumbindo a ele, porque não tem como você sucumbir, no máximo você fica como está. Porque nós não regredimos. Ah, mas eu sucumbi, me acabei. Não, você nunca levantou, imaginava que estava de pé. Quando apareceu, você apenas constatou o que era fato. Então, a ideia é essa, porque aí nós vamos começar a perceber que há um valor em eu me perceber enquanto espírito, porque eu vou relativizar as experiências do personagem. Amo minhas 2 filhas. Espero que não, mas se desencarnar amanhã, tem que acordar, sacudir a poeira. Amei aqueles espíritos que estavam comigo, abraçados como meus, e agora a vida continua. E para eles, vou ficar chorando, desesperado? Não preciso. Se eu estiver desperto, como tem esse poema do outro lado, eu vou parar e vou olhar que quem interaja com eles, encarnados ainda, nessa colocação hipotética, já os influenciam. Eu não preciso ser mais um a influenciá-los negativamente. Ah, mas é minha filha? Por isso mesmo, eu devo, onde estiver, estar orando por ela. Mas é o amor de minha vida? Por isso mesmo, que eu devo pensar no valor desse amor. Tudo aquilo que ele me trouxe de positivo. E dessa forma, então, fazendo brilhar o que há de melhor em mim, entrar em sintonia com os irmãos espirituais mais evoluídos e, estando com eles, fazendo o meu trabalho, enviar de volta a quem eu amei, porque não amei, eu ainda amo, essas mesmas energias. Eu vou estar auxiliando esta pessoa a lidar com a situação de aqui está, que não é algo fácil nem simples. E se foi eu que fiquei, a mesma coisa. Mas foi minha mãe, meu pai, minha filha, a mesma coisa. Quando o indivíduo morre, a vida não se transforma, fica igual. Igual.
a cabeça dele, a vida que ele vive está na cabeça, e não no mundo. E aí, a partir daí, a mesma coisa. Se você está a chorar, a se entristecer, a se deprimir, qual é a energia que você emana para aquele que foi para o outro lado? De auxílio ou o contrário? Deletéria, dificultando ele despertar e seguir a própria vida, fazendo com que você desencarne depois e não consiga alcançá-lo de forma mais imediata. Por quê? Porque se ele entendeu que tem que tocar para frente e você ficou só amarrado ao que ficou, a distância entre vocês é enorme com relação ao seu despertar do contexto moral. Não a moral cultural, mas de valores éticos para o espírito, para a alma. Então, essa é a proposta. E a partir dessa proposta, vamos conseguir então, cadê o bicho? Olhar de uma outra forma aquilo que nós vivemos. Então, a nos ver adoecidos, não vamos ficar na ideia de me ver adoecido e eu estar falando ali do meu espírito. Meu espírito. E às vezes eu acho muito tranquilo, né? Um monte de doente falando de si como espírito, sem conseguir se enxergar. Que falar de si enquanto espírito, de fato, você está falando de si enquanto espírito ou você está vivendo enquanto espírito? Porque aí eu estou no corpo falando do espiritual. A realidade proposta não é essa. É eu me assumir espírito e falar da minha realidade corporal. É eu olhar para a minha história e dizer, rapaz, essa encarnação para mim tem significados importantes. Casei com a parceira ou parceiro de tal forma, estou tendo filhos desse jeito, estou vivendo essa experiência profissional, tive esses ganhos, tive essas perdas, estou lá com um tumor ou não, estou com uma fratura ou não, ou seja, você é espírito olhando para a sua existência, ou seja, você no corpo vivendo a sua realidade espiritual. Entendendo que se a morte lhe levar, não leva você, só leva seu corpo. Porque você, espírito, é imortal. E se você se vê assim, é válido. Tudo de novo. Por isso aparece o véu do esquecimento. Como nós não conseguimos ainda olhar dessa forma, aí aparece o véu do esquecimento. Porque se eu convivi com Joana, Joana me jogou na tina de óleo quente, porque queria ficar com meus bens junto com José, e ficou assistindo eu lá cozinhando no bicho. Eu volto, se eu souber que ela fez isso, vou conseguir conviver com ela? Então o véu do esquecimento aparece para que a gente veja. Mas Joana era miserável. Na vida passada, não foi no óleo quente, eu botei ela dentro do tacho de água, acendi o fogo, fiquei olhando a água aquecer, ela se debater e terminar de cozinhar também. Estávamos apenas trocando animosidades um com o outro. Mas veja, se eu olho com a realidade espiritual, eu vou olhar de outra forma. E até eu vou poder me ajudar. Você lembra uma frase muito conhecida de Paulo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A mim, enquanto espírito, tudo é lícito. Nessa experiência encarnatória, o que me convém, eu tenho esse direito. E esse dever de tornar-me consciente das minhas escolhas. Para estar desatrelado da condição que os amigos que estão ao nosso lado, buscando nos prejudicar, não conseguem perceber. Às vezes eles estão aí junto a vocês, achando que estão prejudicando, fazendo e acontecendo, tendo alguém que está insuflando eles. Se lembra daquela imagem? O médium, o espírito incorporando, que eu disse que não incorpora, é um espírito influenciando o outro, é um desencarnado, influenciado por outro desencarnado, que se alimenta das energias ali, desenvolvidas. E o outro fica fixado em fazer o mal a alguém. É João, que tem raiva de Maria, não consegue alcançar Maria, pega Zé, que passou com ela no trânsito, ela fechou ele, e insufla Zé para matar Maria. Isso é um espírito utilizando o outro. Isso que acontece com o desencarnado, acontece com o encarnado também. E ele não consegue perceber da própria realidade. Porque se ele se perceber da realidade, ele vai olhar o seguinte, vale a pena congelar minha vida e estar aqui correndo atrás de cobrar o que do outro?
é melhor, em vez de estar correndo atrás do outro, eu desenvolver aquilo que eu preciso para mim. Essa realidade espiritual que nós somos chamados, vamos entender, porque após a morte vamos viver de acordo com o que vivemos no corpo físico. Que é isso que eu estou construindo aqui agora, para nós começarmos a entender que o de novo passa a ser de novo, se eu começo a abraçar esse de novo, a partir de uma perspectiva minha, enquanto espírito. Olhando a experiência como a experiência desta encarnação. Porque isso vai fazendo com que eu seja capaz de transformar, certo? Aquilo que é sofrimento e dor em uma experiência de crescimento e de amor. Porque pela ignorância, nós quando estamos passando por algumas coisas na vida, reclamamos, falamos mal. Depois que passa, que a gente percebe o que aprendeu com aquilo, a gente diz, nem foi tão ruim assim. Se não fosse aquilo, eu não tinha adquirido um outro status. Entenda que isso não é para algumas coisas não, é para tudo. A vida está sempre a lhe desafiar. E o desafio soa para nós como esse anel ou coroa de espinhos. Dói. E é para doer, porque se não doer, você fica sentado na cadeira do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Copiando e repetindo o que os outros falam. Sendo um Maria ou um João, vai com os outros. A ideia não é essa. A ideia é que se vamos usar Jesus como guia, ele precisa de você. Para segui-lo? Não. Para caminhar ao lado dele. Porque tem muita gente para ele ajudar, e sem ter alguém ao lado, não dá, velho. Então levante e se coloque à disposição. E aí tudo que você possa colocar para não fazer, relacionado ao status do seu corpo, esqueça, isso não é desculpa. Você é um espírito imortal. Seu corpo é a experiência que você está vivendo. No Santa Isabel, quando eu entrei lá como interno ainda, tinha um rapaz paraplégico, uma lesão em coluna cervical, e ele não mexia nada daqui para baixo, malmente um pouquinho as mãos. Ficava na enfermaria. Quando o doente passava mal, quem é que era a sirene para chamar o povo? Ele. Deu sentido à vida dele. Então, esse é o convite de tudo de novo. Identifique o sentido que você quer dar à sua vida, mas a partir do que você tem de vida. Porque não dá para fazer como o segredo. Você quer, você consegue. Ótimo, se eu quiser dar um salto daqui até aquele balcão ali, eu vou me esborrachar milhares de vezes aí, sem conseguir. Agora, se eu disser, eu quero chegar naquele balcão, entendo que eu não tenho pernas para dar um salto, mas eu posso chegar lá de outras formas, aí eu começo a criar possibilidades para que aquele sonho se torne realidade. Então, para que tudo de novo seja de novo, eu me dando a possibilidade de outras oportunidades. E aí, ao ver a ideia da morte, eu posso olhar para isso e dizer, começa tudo de novo. Porque um dos fantasmas maiores que há conosco é esse, o fantasma da morte. Que nós vamos deixar, como vamos ficar. Então, se enxergue enquanto espírito, que aí será tranquilo. Tem dúvida? Morra. Você já vai ver isso líquido e seco. Você vai acordar do outro lado, vai olhar para a sua vida, vai sentir as mesmas coisas, porque você não se transforma apenas porque fechou os olhos. Agora, da mesma maneira, quando a gente fala isso, aí, quando eu me empolguei com o de novo, é que temos a mania de falar isso só olhando para o lado doloroso. Parece que só tem obsessor do nosso lado. Parece que só tem quem nos atrapalha. Não. Tem muita gente orando por nós, que viveu conosco nessa encarnação e já se foi, que viveu com outros conosco em outras encarnações, e criamos laços afetivos, que vamos chamar isso de família espiritual, e que continuam orando por nós, e nós não vemos. Para lembrar do que é isso, filme Nosso Lar, ou romance Nosso Lar. Ele levou, foi 6 ou 8 anos, sempre eu me esqueço, lá naquelas imagens de lama e tudo, e quando o Espírito chega e o resgata, diz, por que você demorou tanto? O Espírito diz, eu estou aqui desde o primeiro dia, o problema é que você não enxergava. Enquanto nós ficamos presos em uma lente que nos apequena, nós não conseguimos nos abrir para receber os auxílios presentes. Por exemplo,
em imagem simbólica, caem aqui nesse salão eflúvios de luz. Luz da coelba? Não. Luz no sentido de poder iluminar a alma a integrar outros valores, outras habilidades, sair do comodismo, o comodismo do choro, do choro, de ficar resmungando, de ficar reclamando. E essa luz começa a envolver todos nós, perguntando o seguinte: no que você pode colaborar? Ah, mas está pesado, eu preciso de ajuda. No que você pode colaborar? E na nossa ignorância nós não entendemos. Porque o que faz diferença nasce a partir de nós. E tudo que nasce a partir de nós, seja internamente, que eu digo nós, que nasce, que ganha amplitude, isso ganha amplitude a partir das nossas ações. Por isso que quando a gente pede a Deus amor, Ele nos dá pessoas difíceis para nós aprendermos a amar. Porque amor é uma semente dormente, que lidando com aquele difícil, é que eu começo a percebê-la e regá-la com tudo aquilo que é necessário, para em vez de denegrir, eu conseguir compreender, entender e aceitar. E a partir daí, amar. Então, é esse o fluxo que a vida nos traz, fazendo com que possamos entender que aquele pobre coitado, não precisamos ter raiva dele. E quando eu digo pobre coitado, seja ele encarnado ou desencarnado. Alguém que é um desafeto seu. Porque veja só, para alguém estar passando parte da vida, em vez de tocar na própria vida, estar perseguindo você, tem que estar doente. Pois aqueles que sofrem, não há por que nós julgarmos, torturá-los, porque eles já são perseguidos pelos seus próprios fantasmas, criados pela rebeldia e insensatez. É aquele chefe que lhe persegue, e você já está tão apurrinhado que você queria dar cabo dele. Em vez de gastar sua energia, permitindo que ele estrague o seu dia, toda vez que chega na sua mesa e bota um trabalho a mais, deixe de reclamar e de resmungar, vai estudar. Lance seus currículos, procure outra oportunidade. Em vez de se deixar congelar na doença dele. Não alimente a doença dele. É dele, ele que resolva. Agora você se estimule de forma salutar. Essa é a ideia, aonde nós vamos começar a entender agora que por que amá-los? Porque todos nós vamos colocar aí esses dois eixos, dando a imagem simbólica, né, do psiquismo, onde temos a consciência, o inconsciente. Na consciência está toda a memória atual, no inconsciente toda a memória do passado, e vamos ver que há vários complexos. O que é isso? Experiências que vivemos em múltiplas encarnações e que vão ficando, compondo esta conjuntura que é o nosso psiquismo hoje. Como é que a gente vai entender isso? É aquela mulher, velhinha, 70 e poucos anos, que disse: jamais eu vou brigar com o ladrão. Daqui a pouco o ladrão tira a minha vida. E na hora que ela está com o dinheirinho na bolsa, que o ladrão bota a mão, ela dá de bolsa no ladrão, o ladrão armado. Algo que vem de dentro, ela nem... É um desses elementos que eu estou tentando simbolizar ali, que o nome não está muito fácil de ver, para dar uma noção do que é isso. Ou seja, aquelas coisas que eclodem e parece que tomam conta da gente. E alguns, das vezes, se constelam naquilo. Alguns se constelam, sabe do quê? No eterno pai, na eterna mãe, certo? Aonde os filhos já estão com 40, 50, e continua se julgando responsável, como era do mesmo jeito. Velhinho, a vida não é assim não. Na adolescência, mais ou menos, o espírito termina de incorporar e assumir sua personalidade. O processo de encarnação vai completando aí é ele mesmo. Eu vou auxiliá-lo, mas eu não posso querer fazer dele uma marionete. Nem com a intenção, nem com a outra. Eu não posso chegar nele e dizer, quando vamos estender agora filhos e maridos, né, mulheres, ou seja, os nossos parceiros, mas fulana não emagrece. Não, já sabe que está cardíaca, aí eu vou jogando um monte de coisa em cima dela. Espera aí, e como é que ela era antes? Talvez o estado hoje que eu estou denegrindo já seja um estado de melhora. Eu não sou gordinho, mas no que é que eu não consigo também me mover? Se lembra aquela história de se olhar como espírito? É saber aonde você não está conseguindo também se mover. Para não ficar jogando pedra no outro, e usar essa energia para mobilizar
Você mesmo. E então vamos entender que essas coisas todas, aquela representação de bom e mal que eu trouxe o yin e yang, ela ganha uma configuração diferente, com várias bolinhas, porque são várias coisas. Não existe só um certo e um errado. Entre o certo e o errado há um leque fantástico de possibilidades. E aí como é que a gente vai olhar isso? Vamos olhar o seguinte, vamos tirar a imagem e vamos dar um simbolismo a essas bolinhas, vendo família, profissão, sexo, dinheiro, álcool e drogas, afetos, raiva e mágoa, ciúme, inveja, depressão, medo e culpas, aspectos que nos compõem o nosso psiquismo. E a gente começa a fazer o seguinte, vamos criar agora uma luz e me identificar enquanto espírito dentro desses elementos. Se não pode em todos ou mais, pelo menos nesses 5, como é você e família, você e profissão, você e o sexo, você e o dinheiro, você e os afetos. Que pessoa é essa que era e que é você hoje? E o que você propõe a esta pessoa como melhoria? Eu não sou eu, sou uma possibilidade ainda não cumprida. Então, o que você se propõe em como possibilidade ainda não cumprida para transfigurar isso em um exemplo prático de autotransformação, de melhoria de si mesmo, de um redirecionamento do seu caminho para que possa fazer uma nova trajetória. Então, esses elementos, se a gente estiver ainda muito pesado, faça o seguinte, olhe só, família. É o filho que quer ser filho sempre. Então, os pais crescem, se separam, ele não quer que a mãe namore, que a mãe arranje alguém, que o pai namore, que o pai arranje alguém. Não entende? Que ele é um espírito imortal, filho de Deus. O pai e a mãe também. Também. Então, o outro tem o direito de reconstruir sua vida. Você não pode querer ser o artífice da vida do outro. Então, quer sendo filho, quer sendo pais, nós nos congelamos num lugar, mas a atenção é minha. Ele é o responsável, tem que estar aqui comigo. Não. Pessoa. Pessoa. Atingiu maioridade, começou a trabalhar seus caminhos. Eu lhe ajudo naquilo que eu puder. Em mim, pelo sentimento paterno e materno, eu vou poder sempre buscar dividir com você o que é de melhor em mim. Mas eu não posso, para fazer o melhor para você, estar agredindo a mim mesmo. Porque senão eu não estou lhe trazendo, lhe envolvendo, lhe irradiando uma energia de amor, mas sim de posse ou de submissão. E aí, a partir daí, nós possamos entender que tudo novo é alimentar os sonhos. Todo sonho ele precisa ser refletido para saber de onde você está e para onde esse sonho vai lhe levar. Para você não estar indo como gado que corre no pátio de acordo com quem vai tangindo. Não. Quem tange, ou seja, não tange, quem dá norte para a sua vida, quem é artífice de sua vida, é você. Então você pode dizer como vai recomeçar. É duro? É. É difícil? É. E por quê? Porque é um desafio. É o seu desafio dessa encarnação. Se nortear para uma postura edificante, construtiva, que seja uma postura que leve à sua autoiluminação. Leve a você se perceber alguém melhor e olhar para o outro como alguém também nesse processo de melhoria. Que aí então você possa entender que quando eu estava citando a ideia de uma imagem perispiritual, é que eu não estou falando de você, Maria, José, João, Joaquim. Eu estou falando do espírito que você é. Esse espírito que quando se assume, vai entender que tudo novo é libertação. Liberte-se de você mesmo. Liberte-se dando a capacidade de olhar a vida além desse corpo com o qual você interage hoje. Então, tudo de novo. Abre o coração para um novo começo. Aceitando o que você é no momento atual, que é como você está. E entendendo que como você está, não é como você sempre estará, porque a vida sempre lhe convida a uma nova mudança, a um novo despertar. E cada dia ele lhe dá mais uma potencialidade para fazer a diferença naquilo que você está vivendo. E era isso, para partilhar com vocês.